todos. Com muita alegria que nós estamos aqui nessa casa. O Osmar me perguntou se eu já estive aqui. Eu já estive aqui há algum tempo. Eu acho que antes da pandemia. E gosto muito daqui. Eu trouxe a minha companheira Jéssica, que é de Ibiporã, né? Mas essa passagem, que é desse capítulo, né? Capítulo 17, Sede Perfeitos, nós vamos, então, falar sobre esse capítulo. É interessante quando a gente pensa, lê esse capítulo, Sede Perfeitos, a gente já começa, não consegue trazer para nós, porque você fala, nossa, é tão longe das nossas imperfeições, ou seja, a gente pensar em ser de perfeitos, né? Diante da nossa iniquidade, das nossas torpezas, das nossas fraquezas. Mas é importante que a gente pense, deixa eu ver se eu consegui, que a gente pense, eu trouxe uma reflexão desse capítulo em comparação a uma bagagem. Eu extraí duas histórias do momento espírita que fazem alusão à bagagem. A nossa bagagem. Quando a gente encarna, nós trazemos uma pequena bagagem, né, na nossa vida. E na medida em que nós, né, crescemos, entramos na vida adulta, essa bagagem vai aumentando. Essa bagagem vai crescendo. Ela vai pesando nas nossas costas. Porque à medida em que nós vivenciamos as dificuldades e os nossos vícios, né, aí, considerando o orgulho, a vaidade, o egoísmo, esses acho que são os, entre outros tantos, então tudo que fira o nosso orgulho, a nossa vaidade e o nosso egoísmo nos causa raiva, nos causa tristeza, né? Nos causa mágoa. Que peso que tem na nossa mala a mágoa. Então a nossa mala começa a ficar muito pesada por conta desses sentimentos que nós vamos cultivando, a ponto de ficar muito pesado. Eu me lembro de uma palestra que um expositor fez em Londrina e ele fazia alusão à importância do perdão, porque nós cultivamos tanta mágoa, né? E esse sentimento era como se ele fez até uma brincadeira, como se ele carregasse uma cadeira nas costas. De tanto, então a gente vai com aquilo para todo lado. Então é isso que a gente carrega. Então a nossa mala começa a ficar muito pesada. Essa mala vai ficando pesada, insuportável de ser carregada. O melhor mesmo é aliviar esse peso, esvaziar a mala. E aí quando a gente começa a verificar o que a gente está carregando que está pesando tanto na nossa mala. O nosso apego às coisas da terra, o espiritismo, está expressamente escrito tanto no livro que é Espiritismo, né, em toda o Pentateuco que Kardec fez, ele fala que o Espiritismo é o contrário do materialismo. Muito embora nós sejamos apegados à matéria e às coisas, mas o nosso apego causa um peso extra na nossa bagagem. Porque quando nós voltamos para casa, o que nós levamos? Qual é a bagagem que nós levamos daqui da terra? Né? E é isso que a gente tem que ser do mundo, tem que viver no mundo, mas não ser do mundo. Porque nós não somos nós não pertencemos à vida física. A nossa verdadeira vida é a vida do espírito. Então a gente começa a colocar as coisas fora da bagagem. Então a raiva, como ela pesa, você tira a incompreensão, o medo nos entorpece os sentimentos a ponto de nos bloquear, a ponto de nos não permitir que nós tenhamos
nas situações, a ponto de permitir que a gente não perdoe outras pessoas. O medo nos constrange, né? Nos segura. O pessimismo. Então, nós temos que ser otimistas, ter fé. Então, tudo isso, a nossa bagagem, ela vai ficando pesada. E tem uma segunda história também no momento espírita, com alusão à bagagem, que é nós estarmos preparados para a grande viagem, que é a volta para casa. Será que nós estamos preparados para voltar para casa? Às vezes a gente sabe que é muito mais difícil reencarnar, né, voltar à carne, do que desencarnar, porque a nossa libertação está no livro dos Espíritos. A nossa vida, né, na carne é uma prisão para o espírito. Nós estamos presos a esse corpo, mas a gente gosta desse corpo. A gente gosta da nossa vida. Então, será que nós estamos preparados? Né? Então, essa história faz alusão a gente deixar a nossa malinha pequena, sempre pronta, para a gente voltar para casa. E qual é a mala necessária para a gente voltar para a nossa casa, nossa vida espiritual? Nós vamos levar alguma coisa daqui? As nossas coisas? Né? O nosso patrimônio? Não. Nós vamos levar daqui os nossos títulos? Também não. Nós vamos levar daqui algumas pessoas que a gente ama, dá para a gente levar junto? Não dá. Pode ter certeza. Então, é importante que a gente tenha, né, tal qual quando a gente faz uma viagem, às vezes a pessoa está grávida, se prepara para a maternidade, então ela faz a malinha dela. Né? Aquela malinha necessária para aquela situação. Então, a nossa mala que tem que estar preparada para a nossa volta, porque a gente não sabe se é daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, não importa a idade, não importa, mas eu tenho tantos anos, não importa, tem pessoas que vivem 100, outros vivem 20, vivem 30, 40, a gente não sabe qual é a nossa programação. Então é importante que a gente esteja preparado. Né? E é interessante porque eu sou advogada, a Jéssica não me deixa negar, porque a gente trabalha juntos. Quanto apego, né? Quantos familiares, irmãos, às vezes ficam anos sem conversar por conta de patrimônio, né? De divisão de patrimônio. E na realidade eles perdem um tempo precioso da vida, às vezes no final da vida. Eu tive uma pessoa que trabalhou comigo e ela ficou anos sem conversar com o irmão dela por conta de divisão de patrimônio. Aí ele estava com câncer, muito mal, ela foi no hospital visitar. E foi interessante que ela visitou o irmão, no outro dia ele faleceu. Então vejam, né, vale a pena porque né, a gente perder tempo, claro que às vezes é aquele apego, né, e a gente vive isso na advocacia. A pessoa quer aquela, mas será que vale a pena? Né? E eu luto pelos direitos das outras pessoas. Então, claro, a gente briga judicialmente pelo patrimônio de outras pessoas, mas a gente sempre conscientiza os clientes de que o que realmente vale a pena. Vale a pena você ingressar com uma briga, com uma discussão, ou uma briga de família, e perder, né, o seu sossego, perder aquele aconchego familiar, vale a pena? O que vale a pena? Então são essas questões que nos fazem refletir, né, sobre o próprio capítulo que é ser de perfeitos. Então nós temos que estar preparados para aquilo que a gente acredita, que é sermos espíritas. Nós somos espíritas. Aliás, eu não perguntei, tem alguém aqui que não é espírita? Todos são espíritas. Então nós sabemos que nós estamos provisoriamente encarnados na Terra e que vamos voltar para casa. Então por isso a importância de termos uma pequena mala, com muito amor, com muita amizade, porque esses
esses valores não pesam. A malinha é pequena. Então, todos esses sentimentos, a gentileza, a alegria, a fé, são sentimentos que nós carregamos para qualquer lugar e não pesam. Então é interessante que quando Cristo veio à terra semear, né, ele é o grande semeador, semear a sua palavra, e ele nos disse, né, para que a gente cultivasse o amor. Qual a máxima do Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando Cristo disse isso, ele disse para nos dar uma diretriz de felicidade. De felicidade, porque se nós cultivarmos a amorosidade, a alegria, nós seremos mais felizes. Se nós perdoarmos as falhas alheias, nós seremos mais felizes. Então vejam que quando a gente, agora considerando esse capítulo, sede perfeitos, aí a gente começa a entender com mais profundidade a importância de sermos essa terra onde a semente, a palavra do Cristo caiu e ela deu 100, 60 por um. Porque certamente essa semente que caiu em terra boa, ela foi feliz. É interessante como a gente pensar nessa multiplicação de alegria, multiplicação de felicidade, de bem, de caridade, também provoca em nós a multiplicação de alegria, de felicidade e de consolo. A vida, então, é uma grande viagem durante um tempo, né? Se excursiona pelas paisagens terrenas, é um período para estudar, trabalhar, progredir, um dia se retorna para a estação espiritual. E é um momento de contar as conquistas e as perdas, os erros e os acertos. Que nós, nessa bagagem, nesse dia, possa estar repleta de virtudes bem praticados, afetos conquistados para a nossa própria e grande felicidade. Temos aí, né, o caminho dos bons espíritos, né, Allan Kardec, o Cristo, com as suas sementes, ele é o grande semeador, o Chico, que vivenciou e deixou um legado para nós de consolo, né, nas suas mais de 400 livros psicografados durante a sua vida, totalmente dedicado ao Espiritismo e aos Espíritos. Ele se doa. E quando a gente começa a pensar em que consiste essa perfeição, então agora, considerando a nossa existência, né, começa a grande viagem, a necessidade de nós cultivarmos uma pequena bagagem, né, para a nossa volta, não carregarmos pesos extras de remorso, de mágoa, porque nós sabemos que da forma como nós estamos hoje, se amanhã a gente desencarna, essa dor, esse conflito, esse medo, esse sentimento vai dar continuidade. Então, o que poderia ser um descanso, né, uma libertação, ele continua sendo uma prisão, porque nós ficamos prisioneiros da nossa mágoa, do desejo de vingança, né, dos nossos apegos físicos da matéria, das coisas, dos cargos, das casas, dos carros e tudo mais, das pessoas que amamos. Então tudo isso nos aprisiona. Então nós voltamos para casa no momento em que deveríamos nos libertarmos, mas acorrentados ainda. Então, no que consiste essa perfeição que o Cristo, né, que está no Evangelho? Então Jesus diz, né, que amarmos os nossos inimigos. Olha, vejam bem, ele não diz para a gente amar os amigos, porque isso já é pressuposto básico. Ele diz para a gente amar os inimigos. Por quê? Porque é difícil, né? Porque a gente, eu não digo nem um inimigo, mas um desafeto, você vê a pessoa, você já, tipo, já tem aquele sentimento. Então vejam, isso diz, ame o seu inimigo. Então, veja que exercício difícil, porque a gente amar os nossos amigos, as pessoas que estão no nosso... É ótimo, é facinho, né?
amar os nossos filhos, a gente ama, mas é aqueles, né? Então, amar os inimigos em fazermos o bem aos que nos odeiam. Olha a dificuldade aí. Você sabe que a pessoa não gosta de você e você faz o bem. Como é que fica o coração? Aquilo, né? Parece que vai ser então em orarmos pelos que nos perseguem. Por que a gente não pode orar pelos aqueles que amam, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos? São fácil a gente orar. Não. A gente tem que orar pelos que nos perseguem. Olha a dificuldade. A gente já pensa na pessoa, você fala, não consigo nem fazer oração. Não é verdade? Então, vejam, é um exercício que o Cristo nos dá para que a gente consiga se libertar desses sentimentos. Porque, às vezes a gente fala assim, não vou orar pela pessoa que ela não merece. Né? Não vou orar não. Deixa. Mas, na realidade, quando a gente se coloca em oração, a oração faz bem para nós, para o nosso coração. E aquela bagagem, ela vai reduzindo. Então, essa receita do Cristo é uma receita para a nossa felicidade. Então, quando a gente renuncia a esses sentimentos para orar, para amar os nossos inimigos, para fazer o bem àqueles que nos odeiam, esse exercício modifica a nossa psicosfera. Porque cada um, dentro da lei de ação e reação, cada um vai receber aquilo que é necessário, que precisa e que merece. Então, quando eu oro para aquele que me persegue, mostra a ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática em todas as outras virtudes. Então, esse é o grande exercício da caridade, como ensina o mestre. E isso tudo porque o que sobrecita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Vejam que então, exercitar todos aqueles sentimentos que para nós não é fácil, que a gente tem que lutar intimamente para que a gente... É um exercício, né? Você fala, não faz, lá vem aquela pessoa. Não, tem que orar por ela, né? Você fala, lá vem aquela pessoa, eu vou virar da minha volta. Então, vejam que exercício que é para nós, né? Para a gente, não. Eu preciso, porque eu sei, eu sou espírita, eu sei que hoje eu posso virar as costas para aquela pessoa, mas daqui em outro tempo eu vou dar de cara para ela, não é verdade? De novo você fala, não, eu tenho que resolver essa situação em vida. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho. Essa é a proposta do Cristo. Então, exercitar a benevolência, a indulgência, benevolente para com os outros, indulgentes para as falhas alheias, abnegado, né? E o devotamento. Então, esses sentimentos são a caridade moral, que é muito mais difícil. É fácil a gente doar o que nos sobra, é fácil a gente, né, doar alimentos, mas essa caridade, essa é mais difícil. Mas essa caridade, essa é que aperfeiçoa o espírito e o reergue, e o transforma. E aí, nesse capítulo do Evangelho, nós vamos ter o homem de bem, as características do homem de bem. E eu gosto de contar, o Geraldo também já contou, e é real, isso que eu vou contar. Teve um momento que ele, na época que estava tendo aquela gripe H1N1, sempre tem uma gripe aí, estava morrendo bastante gente, não sei se você se recorda. E ele pegou essa gripe. E ele foi para o hospital, né, ficou internado lá com pneumonia, e aí todo dia eu ia no hospital, à tarde, assim, né, fazia prece com ele, e não estava fazendo efeito o medicamento que eles estavam dando para ele. Aí o médico falou, olha, você chama a sua família porque não está fazendo efeito, eu não sei mais o que dá para você, né? Tá? Aí ele falou, não, doutor, eu sou espírita, né? Não precisa falar nada não, se eu morrer, tudo bem. Aí eu nem sabia disso, né? Daí nesse dia que eu fui
médico então resolveu fazer um coquetel de medicamentos. E fez, e aí deu resultado. Né? E ele me contou, né? Eu fiquei né, assim, né? E abriu o evangelho. E caiu aonde? Qual passagem? De verdade, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, não, isso não foi assim, a hora que eu abri, eu falei assim, nossa, ainda bem que você não é um homem de bem. Mas, brincadeiras à parte, né, é uma coisa que aconteceu, mas o nosso objetivo é sermos um homem de bem. Né? A gente fala, então não vou ser muito homem de bem, vou ficar mais um tempo aqui na Terra. Não sei, né? Talvez não seja por aí. Mas a verdade é que nós temos uma programação de situações que nós temos que resolver. Então, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Então, como está lá no Evangelho, né, toda noite a gente pensa no que fez, no que deixou de fazer, no que poderia ter feito de melhor. Se magoei alguém, o que eu fiz que eu poderia ter feito melhor. Então, essa reflexão, esse questionamento nos faz, no dia seguinte, melhorar a nossa conduta. Né? Se faz todo o bem que podia. Esse todo o bem que podia, ele envolve sermos atenciosos, muitas vezes sabermos ouvir, sermos gentis, termos empatia para com o outro. Então vejam que vivenciar, fazer o bem envolve muitas questões. Né? Dar um tempo para o outro envolve termos paciência com o outro. E se fez a outra tudo o que desejara que fizesse. Às vezes, a gente até tenta fazer para o outro o que a gente queria para nós, mas talvez para o outro, o que eu faria para o outro que para mim seria bom, para ele não é bom, ou não é suficiente, ou ele não entendeu. Então, às vezes a gente tem que entender as necessidades do outro. O que é bom para o outro? Como eu devo proceder com o outro? Como eu devo auxiliar? Então, ter essa empatia, que também é um exercício. E, para finalizar, deposita fé em Deus. Então, é interessante porque na nossa existência, nós temos propósitos, nós temos os nossos objetivos, a gente ali organiza a nossa vida, né? Será que eu vou fazer isso, vou fazer faculdade, vou fazer pós-doutorado, enfim. Então a gente tem uma organização na nossa mente, sonhos que a gente gostaria de executar, né? De ter na nossa vida. Mas muitas vezes a nossa vida, ela tem reveses e ela não acontece, na maioria das vezes, né? E ela não acontece, né, da forma como a gente gostaria. E hoje está aí as redes sociais para deixar as pessoas iludidas, achando que existe aquela felicidade que é impressa lá. E na realidade é uma mentira. Né? Tudo que tem nas redes sociais, né, são informações, mas aquilo não é a vida das pessoas. E às vezes a gente se engana, às vezes os nossos jovens se enganam, né, com essas informações, achando que a vida é aquilo lá. Né? Muitos entram em depressão, né, desse vício das redes sociais, do celular, enfim. Então, o importante é que a gente tenha, sim, os nossos objetivos, que a gente faça o melhor que a gente pode, mas uma coisa é certa, é como se a nossa vida é como se fosse um jogo. E nós sabemos quem é que comanda esse jogo. Quem é que comanda o jogo da nossa vida? Nós? É Deus. Então, quando a gente tem alguma ação na nossa vida, né, um propósito, objetivos, então a gente tem que ter sempre em mente que quem vai decidir no final é Deus. Se eu vou casar, se eu não vou casar, se eu vou ter filhos, se eu vou que faculdade eu vou fazer, se eu vou fazer um negócio, meu negócio vai dar certo. No final, claro que eu tenho que fazer o meu melhor. Mas no final, quem decide é Deus. Quando a gente tem essa consciência de que Deus é que vai decidir o que vai acontecer com a minha vida amanhã, depois de amanhã, né? Se eu vou estar saudável amanhã como eu estou hoje, ou ano que vem, ou semana que vem, é Deus que decide.
E não adianta a gente se revoltar, porque Ele define as regras do jogo. Ele sabe. Então, quando a gente sempre coloca, vou fazer tal coisa se Deus quiser, porque é Deus que decide. Eu posso ter um compromisso amanhã, mas eu posso quebrar uma perna, eu posso... Não é mesmo, gente? Então, a gente sabe que Ele dita as regras e a gente faz o que pode nessa certeza. Quando a gente tem essa certeza, né, deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria, sabe que sem a sua permissão nada acontece se lhe submete à vontade em todas as coisas. Quando a gente tem essa certeza, nós não nos revoltamos quando acontecem os reveses da nossa vida. Então, às vezes você faz um negócio, né, ou você não recebe a herança que você gostaria, e a gente vem revoltado com Deus, mas por que Deus aconteceu isso? Porque eu fiquei doente, porque aconteceu isso agora comigo, eu ia casar, fiquei doente, enfim, né, inúmeras situações. Mas quando a gente sabe que é Deus que decide, a gente entende, e a gente aceita, por mais que a gente fale, poxa, mas Deus, logo agora que estava dando tudo certo, né, foi acontecer isso. Eu acho bem interessante, o próprio Kardec, gente, né, na própria, o Kardec que deixou esse legado para nós, né, o Pentateuco, ele estava todo organizado, os espíritos alertavam, né, para ele reduzir a carga de trabalho, porque, né, ele tinha inúmeras cartas para responder, e separar, e selecionar, e não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada, né? Na base da cartinha ali, não tinha Ctrl Alt Del, não tinha Ctrl C, nada. Então, ele tinha que responder tudo, e ele ficava horas à noite, então ele não descansava, os espíritos alertavam, você precisa descansar, né? Porque aí chegou um momento, com ele e a esposa dele, a Meli, eles tinham adquirido uma propriedade onde eles iam fazer um lugar onde os espíritas iriam morar, tipo uma chácara com várias casas, né? E eles estavam fazendo uma mudança para mudar para lá. O que aconteceu com Kardec? Ele teve um AVC, uma parada cardíaca, e morreu. Não conseguiu se mudar, né, para aquele lugar que eles estavam. E ele, detalhe, ele era 9 anos mais novo que a Meli. Ela ainda viveu, acho que mais, não sei se foi 11 ou bem mais que o Kardec. Então vejam, qual seria a probabilidade disso, né? Numa situação, fala, não, ela iria morrer primeiro, né? Porque ela viveu muito mais e ele morreu nesse momento que ele está até triste. Quando eu leio, eu fico triste, porque eu falo, gente, o Kardec fez tanto, ele se dedicou tanto no momento que ele ia mudar, né, para o lugar dessa chácara, eles estavam organizando, ele estava pegando os livros, ele cai morto. Então, isso é a maior prova de que na nossa vida quem decide é Deus. Às vezes a gente fala, poxa, foi até injusto, ele poderia ter morado um pouquinho lá, né? Então, mas os espíritos alertaram o Kardec para que ele descansasse mais, para que ele cuidasse. Ele tinha 60 e poucos anos, agora não me recordo exatamente, o pessoal que fez a qualificação aí. Então, é interessante que isso nos dá essa certeza. A gente não sabe amanhã, eu só sei de hoje até agora. Daqui para frente, eu não sei, mas a gente vai fazer o melhor para que amanhã a gente acorde bem, melhor do que hoje, e que tudo dê certo. Mas quem decide é Deus. Isso nos dá essa certeza. E a certeza da fé no futuro. Porque nós temos fé no futuro, por quê? Porque nós sabemos que somos eternos. Que hoje eu não consigo ainda amar os meus inimigos. Eu estou aprendendo, eu não consigo ser gentil, eu não consigo ser uma pessoa bondosa. Mas eu estou exercitando. Então eu tenho fé no futuro. Nessa vida, talvez eu não consiga até o final da minha existência, mas eu terei outras oportunidades de tentar. Eles colocam os bens espirituais acima dos bens terrenos. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar.
Então, ter essa certeza nos dá a humildade de aceitar as dificuldades que temos. Porque sabemos que o nosso corpo físico é o mata-moral do espírito. Então, por isso que a gente passa pelas dores, pelas dificuldades, por situações difíceis, porque nós estamos melhorando, aprimorando o nosso espírito. E esse é o objetivo, especialmente de viver num mundo de provas e expiações. E o sentimento de caridade e de amor ao próximo, que é esse sentimento por excelência, que nos transforma, nos faz melhores e faz da nossa malinha de volta para casa mais fofinha, melhor, nos direciona para lugares melhores, sem prisões. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses, a justiça. Então esse capítulo nos dá essa receita que o Cristo nos deu para que a gente leve uma vida mais leve, mais tranquila, sem malas pesadas, prontos para a partida, mas na esperança de um futuro que nos aguarda. Às vezes, tantos entes queridos já se foram e a gente sente a perda dos entes queridos, mas nós estamos tal qual em um grande portal. Eles estão nos aguardando do outro lado. Em breve, talvez mais breve que a gente pense, nós voltaremos para lá e nós nos reencontraremos. É uma grande viagem que estamos vivendo nesse momento aqui, reencarnados. Encontra satisfação nos benefícios que espalhas, nos serviços que presta ao fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros. Tão difícil, que a gente só pensa muito mais na gente. Mas começar a pensar nos outros. O que o outro sente, o que o outro pensa, o que ele precisa, né? Antes de pensar em si, é para cuidar dos outros, dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Hoje, a gente ainda faz o bem calculando o bem. Mas chegará um tempo que nós faremos o bem pelo bem e ficaremos felizes simplesmente pelo bem que fazemos, por todo o bem sem pensar em nós mesmos, porque reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para a sua transformação moral. Então, como nós somos espíritas e o nosso caminho é a nossa transformação. Então, o que nós precisamos? Ser felizes, acreditar que tudo está na medida de que cada um de nós precisa. Dolorido, sofrido, muitas vezes causando conflito, mas é isso que a gente precisa. Vamos viver o hoje da melhor forma que a gente puder, para que a gente possa sair desse momento uma pequena mala, felizes e libertos da vida física. Que Jesus os abençoe.